Olá, sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. O episódio de hoje tá diferente. Ele se chama Que Mãe Nunca Quis Ser o Pai. E nós temos dois convidados, pais aqui. Um deles é o Ricardo, meu marido e pai da Rafa. E o outro é o Paulo, meu pai, avô da Madu. Sejam bem-vindos, obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer participar. A gente que tem vivenciado, né, desde sempre a ideia de vocês, obrigado pelo convite. Obrigado também pelo convite. Faz tempo que eu espero ser convidado para participar aqui e é uma alegria e eu espero poder contribuir com vocês. O episódio chama Que Mãe Nunca Quis Ser o Pai, porque a gente sabe, né, que tem um monte de memes na internet, né, que fala: ah, eu amo ser mãe, mas na próxima encarnação eu quero vir pai. Ou então, hoje o bebê dormiu a noite inteira. Ah, dormiu como um anjinho? Não, dormiu como pai. Então, brincadeiras à parte, vamos começar. Ricardo, eu queria fazer primeiro uma pergunta pra você. Como foi que você se sentiu quando a Gabi falou que estava grávida? Eu não sei se, né, vocês estavam tentando já engravidar, se já fazia parte dos planos, se for surpresa, mas independente disso, qual foi a sua sensação no momento quando ela falou assim: amor, estou grávida? Então, na verdade, foi uma descoberta mútua, né? A gente esperava, na verdade, a gente tinha planos, isso um pouquinho antes da pandemia, 2020, a gente foi até viajar com a intenção de encomendar a Rafa na viagem, só que não deu certo, entrou a pandemia e a gente resolveu mais pro meio do ano fazer isso. E respondendo sua pergunta, a gente estava vésperas de Dia dos Pais, então uma época bem parecida com essa, e a Gabriela falou: ué, eu tô atrasada. E aí, nesse momento, a gente pensou: putz, vamos fazer o teste, né? Bem baratinho e tem uma possibilidade bem grande de saber, e a gente fez meio que junto. Então, a gente descobriu junto. Foi junto. Ela fez o teste no banheiro e foi pra sala. A hora que deu o resultado mesmo, a gente estava juntos. Então, assim, foi uma felicidade muito, muito grande, porque a gente esperava bastante e foi uma surpresa bem grata, bem grata. E pra você, pai, quando... É porque naquela época, né, quase 35 anos atrás, Vixe, era mais diferente, já, né? Como foi quando Como que foi? Aliás, nem eu sei essa história quando a mãe te contou que tava grávida de mim. Então, você tá me perguntando uma coisa que eu não me recordo. Não, gente. Tem muito tempo, Afinal, né? há 34 anos, né? Faz 34, vai fazer 35 anos. Mas, quando nós nos casamos, a gente já tinha uma ideia de um prazo para ter um filho, né? Então, isso daí aconteceu, foi em coisa de 2 anos, realmente a gente pensava em ter um filho. E é evidente que quando eu fiquei sabendo, quando tua mãe me falou, inclusive também foi em um teste, se eu não estou enganado, um teste daqueles testes de farmácia, e ela falou que estava grávida, evidentemente foi uma alegria fantástica pra gente. Falou antes que não lembrava, acho que eu vou ter que perguntar pra minha mãe. Depois eu atualizei. Mas e o do dado depois? Porque tem uma diferença grande de idade da Paulinha pra ele. O do dado já foi um pouco diferente, porque naquela época os momentos eram diferentes dos momentos atuais, em termos de trabalho, em termos de oportunidades de trabalho. E a nossa ideia sempre foi ter mais um filho. Só que vamos dizer assim, as perspectivas na época de trabalho, do que a gente iria fazer, se eu não me engano foi uma época que eu estava mudando de trabalho também, isso foi postergando a ideia de ter outro filho. Até que chegou um momento em que eu nunca me esqueço da sua mãe. Tua mãe falou o seguinte: ou a gente vai ter agora, ou nós não vamos ter mais, né? Foi aí que a gente decidiu ter. Então, foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu. E como foi, Ricardo, segurar a Rafa pela primeira vez? Porque a gente sabe, naquela história, a mulher que engravida, a mulher que passa os 9 meses já se sente mãe. Eu lembro que quando eu tava grávida, eu também falava assim, mesmo grávida, eu queria presente de Dia das Mães. Ah, mas não é mãe ainda. Claro que sou, meu filho tá aqui. Então, falam, né, que o pai só cai a ficha que é pai Só quando vira segura pai, a exato. criança no colo. Então, era até uma brincadeira, porque eu sempre tive aversão de agulha, de qualquer coisa de hospital, até hoje eu tenho. E a Gabriela sempre falou: nossa, o dia que for ter a Rafa, você não vai poder entrar na sala de parto, porque
você vai passar mal e a gente vai ter que acudir você em vez de acudir a criança que está nascendo. E no dia, a gente estava em plena pandemia, só estávamos eu e a Gabriela, então não tinha outra pessoa nem o pai dela, nem a mãe dela, nem meu pai, enfim, para estar. E foi super tranquilo, assim, para mim eu até cortei o cordão umbilical. Foi uma Jamais coisa imaginei muito... que ele fosse. Mas na hora de eu tomar anestesia, ele saiu. Sim. E quem ficou me abraçando foi a obstetra. Sim, Foi. mas enfim, pra mim Mas foi... também não foi uma cesárea. Eu acho que se fosse uma cesárea, você ia Eu acho que ia ser pior. assustar Com certeza. mais. Mas, assim, a sensação é indescritível. Eu sempre falo, qualquer sentimento que você passe antes de você ser pai, nada se compara ao momento que você tá lá e você pega o seu filho no colo. Não vou nem chorar. Ele só chorou. Só chorou. Ô pai, você não teve... Eu sei da história... A Gabi tá chorando. Eu sei da história que quando eu nasci, você não tava na sala de parto. Não era, acho que, comum naquela Não, época, acho que né? não. O marido acompanhar na sala de parto. Não é que... Porque você conta aquela história de que você tava esperando. Isso. Não é que não fosse incomum, é que a sua mãe não quis. Sua mãe não quis que eu ficasse na sala de parto, eu não sei porquê, né? Ela falou, é um momento lá que tá tendo parto, acho que você podia atrapalhar, sei lá, não sei qual o motivo dela, né? Mas essa história realmente é engraçada. Similar ao do Ricardo, quando eu cheguei, nós chegamos, o médico falou, antes de nós chegarmos no hospital, o médico falou o seguinte, fomos no consultório dele, ele falou, olha, o batimento cardíaco do bebê está diminuindo, é melhor vocês fazerem o parto hoje, porque pode estar enrolando o cordão no pescoço, etc, etc e tal. Tudo bem? Tudo bem. Fomos para casa, pegamos a malinha e fomos lá para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, fomos atendidos, etc. E a pessoa falou assim, fiquem aqui que daqui a pouco vai liberar o quarto para vocês. Maravilha. E eu esperando. E aí uma pessoa chamou a sua mãe, do tipo, vamos depilar, aqueles negócios que faz, preparar para Nossa, cesárea. é tão diferente de hoje em dia, né? Preparar para cesárea. E eu fiquei sentado ali esperando, falei assim, bom, quando ela retornar, a gente vai pro quarto, depois vão chamar para fazer cesárea. Olha, não tinha ninguém no corredor. Quando retornou, já tinha uma criança junto. Exato. Não tinha ninguém no corredor. Era Só você? Só eu. E chegou uma pessoa, depois eu falei, nossa, tá demorando, já 15, 20 minutos só para preparar, né? Aí aparece uma enfermeira e fala o seguinte, quem é o marido da Mary? Não caiu a ficha naquele momento para mim, né? Mas só tava eu, falei, sou eu, né? Sou eu. Então, nasceu, é uma menina, você pode ver ela ali no Gente, vidro, que absurdo, né? você pode ver ali no vidro, é o pai. Porque tava no vidro, né? Eu vi lá lavando, jogando embaixo da água, né? Esfregando e tal. E eu olhei, eu vou ser sincero, filho. Pai, não se atreva. Não foi a coisa mais bonita que eu vi, não, né? Eu falei, nossa, toda amassada, porque cesárea parece que a criança tá amassada, né? Falei, bom, tudo bem. Então foi mais ou menos assim, né? Hoje você vê uma menina bonita dessas daí, você não imagina o que foi na época, né? Brigar agora veio o elogio, né? Depois de falar que... Morde a sopra, né? Você me falou, pai, fala a verdade. Eu tô falando. A gente pode ser cancelado aqui, mas tudo bem. Exato. O importante é a verdade. É verdade. Mas hoje em dia as crianças nascem mais tão amassadas, né? Antes demorava pra abrir o olho. Eu lembro que a Rafa já nasceu e já abriu o olho. Sim, já. exato. O dado já foi um pouco diferente, mas a Paulinha foi meio amassada. Falar que o dado nasceu bonito. Só eu nasci feia. Eu diria pra você que não foi feia, tava amassada, que nem a Gabi falou, amassada. E você teve algum medo, Ricardo? Assim, porque a gente se prepara... Eu tô te perguntando porque nós, como mães, a gente sempre conversa assim, que medo e culpa o tempo todo, né? Mesmo planejando a maternidade, planejando a gravidez e tendo filho, parece que sempre a gente tem medo de alguma coisa. E do ponto de vista do pai, ou é mais tranquilo? Na gestação, um dos meus maiores medos era quando a gente ia fazer morfológico. Então... É hipócrita quem fala que não é um medo bem grande o morfológico, independente como a criança vem, se ela vier com alguma deficiência, alguma coisa, ela vai ser armada do mesmo jeito, mas você fica sempre naquela expectativa, falando assim, caramba, será que tá tudo bem? Será que tá evoluindo de uma forma saudável, do jeito que a gente espera?
Então, assim, na gravidez o maior medo era esse, a questão de quando fazia os exames em si e saber como seria o parto, porque tem até fazer um parênteses, a gente teve uma obstetra muito boa, que era a doutora Grace, e a gente, desde o começo, quando a Gabi engravidou, a Gabi sempre pensou, eu quero chegar lá, num horário marcado, fazer a cesárea e simplesmente a gente sai e pronto. E a gente conseguiu uma obstetra que caiu do céu pra gente, que é a doutora Grace, e ela começou a abrir o nosso olho nesse sentido da questão da hora do parto, porque também é um medo bem grande. A hora que a gente pensa, putz, tem um monte de casos que o cordão enrola, enfim, perigos para a mãe, então a gente sempre ficou bem, assim, com medo nesse momento. E até tem uma série no Netflix, não sei se pode falar Netflix, mas uma série no Netflix que chama O Renascimento do Parto, são 3 episódios, que, assim, quem esteja pensando em fazer cesárea ou esteja em dúvida, vale bastante a pena vocês assistirem. E é uma coisa que esse medo a gente foi evoluindo e diminuindo esse medo com a segurança que a obstetra nos deu. Tanto que no dia foi bem difícil, a Gabi ficou 23 horas em trabalho de parto, mas mesmo assim no final deu tudo certo e assim, a gente teve o parto normal. E simplesmente a Gabi, depois de 5 minutos que ela tinha tido a Rafa, ela simplesmente estava a vida normal. Ela teve um pouquinho de complicação, teve perda de sangue, mas assim, no básico é isso daí. A questão de saber se a criança está evoluindo e também a parte do parto. Depois que tem o parto e vê que a criança está ok, não foi para UTI, não teve problema respiratório, chorou, a gente fica bem aliviado. Eu acho que muita coisa mudou nessa questão do parto, né? De antigamente pra cá, porque... Que nem meu pai contou, né? Primeiro que na época a obstetra da minha mãe falou assim, não, vamos marcar cesárea. Então, não, eles nem davam opção de parto normal. Tinha opção. Não dava. Aí hoje em dia se fala muito... eu lembro que eu não tinha problema se eu precisasse fazer cesárea. Eu nem pensava em parto normal, mas também quando eu fiquei grávida, vi essa série... E me preparei, não tinha nenhum motivo para fazer cesárea. Mas até a questão, hoje também o neném nasce e não dá um banho na hora, igual meu pai falou que me viu lá, esfregando na hora, Não, o primeiro banho sabe? foi eu que dei. Mas acho que a gente esperou 24 horas, mas tem gente que vai dar só em casa ainda. E então, tem assim, gente que várias fica mais coisinhas... de semana sem dar, né? Acho que... Conheço gente assim. Sem julgar, mas, né? Sem julgar, já julgando. Mas você não fica uma semana sem tomar banho. Porque que coitada da criança, né? E acho que assim, muita coisa mudou, né? Falando assim de parto, mas também, aí, pai, muita coisa mudou na criação dos filhos, de quando a gente era criança e você me criou o meu irmão, como hoje os pais estão criando os filhos, por conta que o mundo mudou. E aí, antes de até falar pro Ricardo assim, como que é o teu olhar nisso? Você vê você acha que mudou pra melhor? Ou tem algumas coisas que piorou? Então, assim, se na nossa época, na época quando eu era criança fosse assim, você acha que seria melhor? O que você acha que tá melhor ou pior no mundo de hoje? Houve, evidentemente, uma evolução no mundo, né? O mundo evoluiu. Acho não, tenho certeza que muitas coisas foram para melhor, outras nem tanto. Mas se eu voltar um pouquinho até antes de você, lembrando os meus pais não transmitiram para mim, eu diria para você, 20 ou 30% do que nós pudemos transmitir para você e seu irmão. Porque eles, na verdade, não tinha nada disponível na época, né? Então era muito complexo. Quando você nasceu, mudou um pouquinho, né? Porque já tinha algumas coisas a mais, mas vocês mesmos citaram. Até o parto já não era tão simples. O trato com a criança, hoje eu vejo, quando um bebê nasce, ele fica com a mãe um tempão, até depois tomar banho, etc e tal. Aquilo lá não tinha naquela época, nascia e ia, né? Ficava no berçário. E ficava no berçário, exatamente. Não ficava nem no quarto, né? Isso eu acho absurdo. Como hoje assim? nem Como berçário existe. Não, você só foi pro berçário, pro quarto, eu tava no quarto, tava aí sua mãe, e chegou, e a sua mãe estavam lavando, né? E chegou a hora do bebê vir para ser amamentado. Vinha um carrinho com vários bebês, né? Pegava um para... É assim. Surreal, né?
Então, assim, surreal. a mãe fica no quarto fazendo o quê, assim, meu filho? Vinha um carrinho com vários Hora da bebês. ordenha, né? Hora da ordenha. Aquela choradeira. Aí vinha pegar isso aqui. Aí como Toma sua. sua mãe tava dando banho nela, aí a enfermeira falou assim, dá pro pai. Bom, eu peguei, você era um charutinho, tudo enrolado, né? Tal. Então, essas mudanças a gente notou daquela época da minha, dos meus pais para você e muito mais hoje para a Gabi, para o Ricardo. Hoje para você, né? Quando nasceu a minha neta. As coisas são diferentes. As crianças, elas têm aquele... Eu acho que eles privilegiam a criança ficar com a mãe, ficar com o pai, o que não era antigamente, né? Então, a Madu já foi muito diferente, né? Então, resumindo, eu acho que muita coisa melhorou, acho que a maior parte foi para melhor. Algumas coisas eu contesto, mas algumas coisas que o Paulo pensa, não que o mundo pensa, talvez, né? Eu acho o seguinte, a força e o empoderamento que as mães têm hoje em dia é uma coisa muito grande. Tanto é que para nós homens é o seguinte, se a gente tem dúvida que algum dia as mulheres vão dominar o mundo, a gente está enganado. Elas já dominaram, só que a gente ainda não sabe, né? Isso aí. Não, e eu também acho que muita coisa melhorou, mas eu acho também que em algumas partes do mundo ficou muito, muito mimimi. E em alguns setores se torna um pouco mais desafiador criar uma criança, principalmente com esse negócio da internet, muita tela, assim, crianças cada vez mais tendo que usar óculos mais cedo ou com problema na visão, porque as mulheres que agora trabalham fora mais, né? Então você acaba ficando sem muita opção, assim, do que fazer quando você tá trabalhando de casa. Ô, Carlos, e você, o que você acha mais difícil de criar a Rafa hoje? Mais desafiador? O mundo. Exato. Então, assim, voltando nos medos, né, que foi perguntado, a questão, acho que hoje o maior desafio é você conseguir preparar o seu filho para o mundo. Então, obviamente, qual que é o desejo de todo pai e toda mãe? Colocar uma criança dentro de uma redoma e simplesmente ter ela pro resto da vida pequenininha daquele jeito. Só que, obviamente, não é possível, então é a forma de como a gente prepara a criança para o mundo. Então, a gente até assiste bastante dica, bastante coisa. Um princípio bem básico, que hoje o mundo delas se sobreviver, né? Sobreviver, não se sobreviver, só sobreviver. Não rachar a cabeça diariamente. Então, é aquele negócio, eu simplesmente vou proibir minha filha de subir no escorrega pelo lado porque contrário. Ela pode cair, porque ela pode cair e rachar a cabeça. Ou eu vou instruir ela a fazer a forma certa. Ou então... torcer pelo anjo da guarda. Encorajar ela e falar assim, já que você quer subir, então você põe um tênis para não escorregar, de meia não vai dar certo. Então essa é a forma que a gente está preparando ela, obviamente dentro da realidade, como ela é criança ainda, dela conseguir superar as dificuldades do dia a dia. E isso daí vai refletir. Daqui a pouco ela vai ser adolescente, a gente vai explicar outras coisas. Meu maior medo, a adolescência. Exatamente. Mas quando ela for adolescente, a gente vai ter que começar a preparar ela para quê? Para encarar o mundo de uma forma que a gente não esteja mais 24 horas por dia com ela. Então, assim, vão ser etapas. O Paulo já passou, acho que, por todas. E a gente, dia a dia, vai ter que fazer isso encorajando e empoderando as crianças. Então, assim, o mundo não ele é bem cruel. E a gente vai ter que saber criar as crianças para encarar esse mundo dessa forma. Em alguns momentos, eu acho que a gente rema contra a maré, né? Em algumas coisas. Sim, bastante. Principalmente quando você fala de telas, enfim, tudo que você vê aí. Respeito. Até agora que tá na moda, Stitch. Nossa, Stitch é um demônio. E a bonequinha é um voodoo. E assim, você simplesmente assistiu aquilo tudo quando era desenhos até piores criança. A gente assistiu, né? Na nossa época, assim. Cara, a gente viveu, nós três aqui,
ouvindo Pau que Nasce Torto Nunca Se Direita. Então, tipo assim, uma música que todas as crianças 100% no Brasil ouviam, que se você pega hoje e fala assim, cara, se você vê o teor das letras, mas eram letras de boas. Hoje a coisa tá muito mais explícita. Mas até programa de TV, né? Na TV aberta de domingo, as coisas absurdas que você via. E hoje tem muito mais desenho educativo. Porque tem os desenhos piores, mas tem também desenho educativo, tem programa educativo. Eu acho que cabe realmente aos pais, né? Filtrar o que a criança pode assistir, mas também não tem como proibir. Não. Até porque aqui a gente sempre fala assim, a gente fala de uma maternidade real, não é uma educação super positiva, nós somos pessoas reais, mães reais, que a gente se estressa, a gente perde a paciência, e a gente tem que, dentro de tudo isso, ainda tentar fazer o melhor, né? Eu acho que assim, tem que ponderar também, você não pode, de novo, colocar a criança numa redoma, então a gente já viu casos, assim, extremos, coisa que a gente nunca pensou que poderia ser alguma coisa ofensiva, mas um simples parabéns. Então, a gente já viu alguns parabéns que não tem aquela parte do pique, Rá-Tim-Bum, porque o Rá-Tim-Bum é considerado uma coisa de bruxaria, demonismo, enfim. É uma coisa tão simples que viaja. O mundo mimimi, é isso que eu tava falando. Muito complicado. Então, assim, você não pode simplesmente isolar seu filho de cantar um Rá-Tim-Bum, porque, cara, é uma coisa do demônio. Então, assim, todas as pessoas até hoje que cantaram isso, elas estão possuídas por algum demônio, alguma coisa do tipo. Então, assim, vamos ponderar e saber acho que tem que ser mais equilibrar, né? Ô, pai, como você, durante todo esse tempo, conseguiu equilibrar o papel de pai, de profissional, de marido, de homem, de amigo? Porque eu Agora de vô. Agora de vô, Vô de pet. Vou de pet. Só vou voltar um pouquinho atrás antes de responder isso daí. Eu acho que existe muito mimimi, sim. Mudou muito a vida da época de 30 anos atrás para cá. Eu acho, se eu pudesse dar um conselho, né? Conselho não se dá, mas um advice para as mães, deixem as crianças serem crianças. Elas querem ser crianças. Não adianta muitas vezes eu falo para Paulinha, filha, eu não sei como você tá viva, porque eu não fiz com você nada do que você tá fazendo com a Madu. Eu não entendo como você e o teu irmão estão vivos. Então, os pais, as mães, eu falo para você, pai e mãe, deixem as crianças serem crianças. Elas querem ser crianças. Claro, há limites? Tem que haver limites. Mas não pode ser um negócio assim, papum, eu não vou dar batata frita para minha filha um dia. Ela vai comer, é a má notícia, ela vai comer um dia. Então assim, deixem as crianças ser crianças, deixem as crianças se sujarem, deixem as crianças tomar banho de chuva. A Paulinha fez muito isso lá em Bertioga, saíam na chuva para tomar chuva. E tô viva. Né? E tá viva. Então, voltando na tua pergunta, foi um desafio grande. Na época, eu trabalhava muito e viajava muito. Toda semana viajava. Era um negócio, às vezes eu passava 3, 4 dias fora, às vezes semana inteira, às vezes saía de manhã num dia, voltava de noite, no dia seguinte viajava. E como que eu conciliei isso? Porque eu casei com a melhor mulher do mundo, né? Eu casei com a melhor mulher do mundo. A sua mãe é a melhor mulher do mundo, porque ela sempre levou a coisa numa boa, que leva ainda hoje, né? Foi uma super mãe, uma pessoa que levou a vida de uma maneira assim, para os filhos, para a família, e por isso que eu acho que vocês estão do jeito que vocês estão. É claro que não foi uma coisa fácil, não foi. As coisas eram mais complexas. Hoje, o Ricardo sabe muito bem, o mercado está favorável para emprego. Hoje é mais fácil para você conseguir emprego. As pessoas estão saindo das faculdades, e aliás, um parênteses, né? Não são como nós que nos formamos na melhor faculdade do Brasil, né, o Ricardo? É a FEI, tá? Para quem não sabe, é a FEI. E hoje está muito mais fácil. Então, naquela época, se você saísse de um emprego, e isso aconteceu comigo, foi aquela preocupação, meu Deus, eu tenho 2 crianças pequenas, vou ter que arrumar um outro emprego rápido, porque não podia ficar sem trabalho, né?
E eu também, uma outra coisa que aconteceu, eu me sujeitei a ter um trabalho inferior, ganhar menos para poder lá na frente recuperar, porque eu não podia deixar a família sem o suporte. Então, esse foi o grande desafio, e foi um desafio muito difícil, mas que hoje, quando eu vejo, né, e quando eu olho assim, eu falo para todo mundo, quando os meus filhos se formaram e quando eles tiveram o seu trabalho, tanto a Paulinha quanto o Dado, sai das nossas costas dezenas de toneladas de peso. Porque do tipo assim, eu posso morrer hoje, que eles vão seguir a vida sem a gente. Aí chega a Madu, aí a gente começa a repensar isso aí, né? Não posso morrer hoje, não. Não posso morrer ainda. Mas é isso, era isso. E eu também acho que... por exemplo, o Ricardo também viaja, né? Uhum. Mas naquela hoje tá muito mais fácil, assim, ele recebe fotos diárias da Rafa quando ele tá fora, então pode ligar, fazer FaceTime. Na nossa época não tinha. Assim, pai, não me afetou, tá? Não tenho trauma disso, não. Eu lembro que você viajava, mas eu falei assim, deve ser pior pra ele, porque não tinha como manda uma foto aí da Paulinha, né? Manda uma foto. Então você ficava, às vezes, a semana inteira sem ver, só falando por telefone com a minha mãe, por exemplo. Essa é a parte boa que eu falo que o mundo evoluiu, né? Hoje, o teu filho tá morando no exterior, mas você vê, pode falar com ele todo dia, pode vê-lo todo dia, né? É isso. Fazer um adendo aqui ao que o Paulo falou sobre a melhor mulher do mundo, que é a Meire. Meire, faltou umas palmadinhas aqui. Poderia ter sido melhor, viu? Só uma observação, viu, Paulo? Desculpa aí. Não, ok. E a gente fala... que o Paulo agora é vô, né? Mas achou legal você falar que ele não é o vô que só vê de fim de semana, né? Não, ele é um vô que exerce o papel de vô diariamente, não sei, tem um nome pra praticamente. Isso? Avornidade? Paternidade? Não sei como. Porque ele vê quase que diariamente a Madu tá ali todo dia. É ativo na criação dela, né? Sim. Isso é uma realidade, e eu devo confessar, quando eu fiquei sabendo que ia ficar avô... É isso que eu ia te perguntar, como foi pra você quando eu contei que eu ia ser mãe, ou me tornando mãe? É meio assim, como dizer assim, dá um... Assustador. A palavra é assustador. Boa, Ricardo, é assustador. Porque eu falei assim, naquele pensamento, né, eu falei assim, gente... Eu não tô tão velho para ser avô, né? Eu não tinha tanto cabelo branco que nem hoje. Eu falei assim, mas será? Tô velho assim, né? E na verdade não é isso. É que os nossos avós, os meus avós, eles quando chegavam aos 50 anos, tava aposentado. As avós usavam aquela roupa tipo, né? A tua avó usava de vó, né? A roupa de vó. Eu falei assim, mas eu não sou assim. Eu jogo futebol, eu faço academia, eu trabalho. Assim, mas isso tudo... Essa foi a primeira coisa que você pensou quando eu falei que eu tava grávida? Essa foi. Que você era novinho? Não, que foi assustador, porque eu não imaginava que eu pudesse ser avô naquele tão novo como eu julgava que fosse, já não era tanto. Quando a Madu nasceu, também, né, aquele negócio de pegar a criança no colo. Mas aí a coisa vai evoluindo, a criança vai crescendo, ela vai reconhecendo você, ela sabe quem são os avós, e é uma surpresa cada dia, que nem ela falava as coisas erradas. Eu falava assim, Madu, quantos óbinos você viu? Eu vi tantos óbinos. Eu falava assim, não é óbinos, é ônibus. Não é vovô, é óbinos. Ela fala assim, óbinos, né? E o tempo foi passando. E aí um dia... Ela aprendeu o correto. Eu falei, quantos óbinos você viu hoje, Madu? Ela falou, vovô, não é óbinos, é ônibus, né? Então você vai aprendendo. Aquela vontade de chorar. Você vai aprender. Então, respondendo, foi um negócio, assim, assustador, como ele falou, mas ao mesmo tempo falou assim, puxa vida, é uma coisa diferente, que eu nunca tinha passado, né? Nunca tinha sido avô. E eu vou dizer para os avós, os futuros avós e avós, é maravilhoso, viu? É a melhor parte que tem você pegar uma criança... Do filho. Do filho que não sei o que lá, que tá brincando, não sei o que lá, começou a chorar, dá pra mãe, acabou. Qual que é a maior diferença entre ser pai e ser avô? Eu diria que eu achava que era a responsabilidade dos pais era maior do que a responsabilidade dos avós. Hoje eu não penso mais isso. A minha responsabilidade e a da Meire em relação a Madu é tão grande quanto a dos pais.
E Sem contar o apoio, né? Porque a gente sempre fala aqui da rede de apoio, assim, que vocês, tanto eu quanto a Gabi, os avós, são a maior rede de apoio que a gente tem. só que você tem que entender que isso daí tem a ver com amor incondicional. E uma outra coisa que eu vou falar para todos os que estão vendo ou irão ver esse podcast é o seguinte: amor verdadeiro é de pai para filhos e de filhos para pais. Nossa, Paula, que afirmação ridícula você está fazendo. Sim, Vai ser cancelado. é assim. Por quê? Porque um bebê, quando nasce, a Gabriela sabe, a Paulinha sabe, o Ricardo sabe. O que ela te traz? Não te traz nada, só te dá dor de cabeça, um trabalho violento, trocar da banho, amamentar, lá, lá, lá. Mas você daria a sua vida por essa criança incondicionalmente, não tem dúvida. Ah, Paulo, mas e o amor, amor entre duas pessoas? Ah, eu te amo hoje, mas se eu não estiver mais com você, eu vou amar outra pessoa amanhã. Então, amor incondicional é esse, é o que eu enxergo. Aproveitando, eu sempre falo no trabalho que o pessoal ainda, uma boa parte é mais jovem e não tem filho ainda. Eu falo assim, cara, sabe o que é o maior amor do mundo? Aí as pessoas que não têm filho falam assim, eu sei. Aí Meu namorado. Não, eu falei assim, você não sabe. Ah, por que eu não sei? Eu falei assim, uma enquetezinha rápida. Você daria a sua vida por qualquer pessoa que você fala aí que você ama? Tipo assim, se a pessoa pensar em falar assim, dou, não dou, putz, pra minha mãe, pro meu pai, pro meu namorado, os pais de pet, pro meu cachorro. Cara, a partir do momento que você tem filho, falarem assim, você dá a sua vida pro seu filho, você não titubeia e fala assim, sim, ponto. Isso é o maior amor, que você coloca a vida da pessoa, que é o serzinho ali, na frente da sua, na frente de qualquer crença, qualquer coisa. Eu sei que isso perante a religião não é uma coisa que Deus é acima de tudo, mas, cara, no nosso dia a dia, nós como os mortais e pecadores, a gente coloca nosso filho na frente de qualquer tipo, até mesmo na frente da nossa vida. Então, esse sim é o maior amor incondicional. Ô, Ricardo, como que você expressa o seu amor pela Rafa no dia a dia? Não precisa ser grandes gestos, né? Eu até acho que assim, eu até tinha marcado aqui uma coisa que eu quero falar, que é justamente esse ponto. Como você consegue demonstrar o amor? Hoje em dia, a questão mais escassa que tá tendo é tempo. Então, assim, a Gabriela sempre fala o tempo de qualidade. Então, assim, o que eu consigo proporcionar para minha filha de mais valioso, mais precioso que eu consiga dar hoje em dia é ter um tempo de qualidade com ela. Então, assim, uma analogia, né? A partir do momento que um pai fala assim, nossa, eu acho que eu vou me dedicar muito esse mês, o cara que faz hora extra, eu vou fazer muita hora extra, eu vou conseguir juntar um dinheiro e dar um PlayStation 5 pro meu filho. Aí você fala assim, porra, eu não sei quanto custa, acho que, sei lá, uns 5 mil reais. Aí você fala assim, tá, legal. Fazendo cálculo, né? Nós como somos engenheiros aqui... da melhor faculdade, Da a gente melhor já faculdade. entendeu, a gente já entendeu. Você pega os 5 mil reais e divide pela sua hora homem. Então, é o que você recebe por você trabalhar. Cara, pega esses 5 mil reais do seu filho que você tá desprendendo e vai dar pro seu filho e dilui isso daí em quantidade de horas e dá pra ele. Eu acho que vai ser, assim, uma coisa muito mais válida do que dar um PlayStation. Pra criança... uma criança de 10 anos... Ela vai brincar uma semana e depois vai enjoar. Uma criança de 10 anos vai amar um PlayStation. Mas a partir do momento que você consegue dar esse tempo, eu acho que é o bem mais precioso que você consegue dar para uma criança hoje em dia, é a atenção, é você... E por que ser o tempo aproveitado, né? Porque não adianta nada você simplesmente estar com o seu filho e você tá enfiado numa tela de celular, ou simplesmente, nossa, estou passando férias com meus filhos aqui, vim para Cancún, que seja, e eu tenho que ficar em reunião com o notebook aberto todo momento e simplesmente a vida da criança passando. Então, é uma coisa que a gente vê, assim, muito no dia a dia. Os dias são longos e os anos são curtos. Então, assim, a gente piscou, as crianças já estão com 4, daqui a pouco 7, daqui a pouco 10, daqui a pouco
35, virou vô, e a gente simplesmente não aproveitou. Então, assim, eu acho que o maior arrependimento que a pessoa pode ter é de não ter curtido esse momento, essa fase do dia a dia. Aproveitando a questão da viagem, sim, eu viajo bastante, e assim, uma coisa hoje em dia que dói muito no coração é tipo assim, pô, preciso ficar 2 semanas fora. Aí você fala assim, putz, 2 semanas sem ver ela. Vai chorar, né? É duro. É duro mesmo. E eu acho a questão de tempo de qualidade também e estar presente, né? Porque não adianta você só, igual você deu alguns exemplos, você estar no lugar junto com a criança e você não estar presente lá de corpo. Porque cansa ficar correndo atrás da criança, cansa brincar com a criança. Às vezes você só quer sentar, aí por isso que você leva na casa dos avós, né? A avó, vou, brinca aí, porque agora eu só quero fazer nada. Cansa, mas vai passar rápido. E daqui a uns anos você vai falar assim, nossa, eu estava lá, só que eu não aproveitei tanto que eu devia. Pode falar. E é aquele ponto, é a diferença do ônibus pro ônibus. Então, simplesmente... Você nunca sabe quando vai ser a última vez, exato, né? Exato, a última vez que... Igual a gente lá em casa, eu sempre dei o TT de noite pra Rafa, eu colocava ela pra dormir, assim, 100% das vezes, só quando eu tava viajando que não. E a gente sempre tinha uma rotininha de eu dar o TT, ela ficar no meu colo, a gente ler uma historinha. E simplesmente, hoje ela não dorme mais no meu colo. Não toma mais. Eu tô ali do lado dela, dou a mão pra ela, mas ela não fica mais no meu colo. E a partir do momento que eu simplesmente não consegui ver quando foi o último dia, né? Essa virada de chave, qual foi o último dia que ela dormiu no meu colo. É isso que eu queria falar. A gente tá falando, claro, de um ponto, uma posição privilegiada, porque nós tivemos pais presentes, nós temos pais presentes na nossa vida até hoje, e as nossas filhas têm pais presentes. Tem pais, avós, né? A gente tá falando da figura paterna aqui, presentes. Essa é a grande diferença. O Ricardo é super presente. Eu ali no primeiro ano da Rafa, acho que deu pra contar nas minhas 2 mãos as vezes que eu dei banho nela. Sempre ele que deu e ele fazia questão de dar, porque ele falava, você já faz todas as outras coisas, então agora sou eu. Então, assim, e eu tive uma criação que meu pai é super presente, até hoje, sim. E a gente fala isso, a minha filha e minha sobrinha têm sorte de ter os avós ali. E a Rafa tem mais sorte ainda, porque ela tem os avós dos 2 lados presentes, né? Eu não tive isso, eu não tive nenhum dos meus 2 avós, não conheci. Então, elas têm muito privilégio de ter os 2 avós ali e de ter pais que convivem na vida delas. O que eu ia perguntar pro meu pai agora, porque eu não sei se já deu tempo de você criar algum tipo de tradição com a Rafa. Mas eu lembro de uma com muito carinho, mas eu queria perguntar pro meu pai primeiro, se você lembra de alguma tradição ou alguma rotina que a gente fazia, que a gente compartilhava comigo ou você com o Dado. Várias, né? Várias. Uma delas é primeiro com você, porque o Dado ainda não tinha nascido, eu faço aniversário dia 1º de janeiro. E naquela época, 30 anos atrás, era diferente, que quando chegava Natal e Ano Novo, feriados quaisquer, fechava tudo. Então hoje não tinha um Carrefour que fica aberto, não tinha. Então, assim, passava a virada do ano, no dia 1º você não tinha absolutamente nada para fazer, não tinha nada. Mas tinha uma coisa que funcionava, que era cinema. E todo ano novo eu levava a Paulinha no cinema. Nós íamos todo ano novo, e até virou uma rotina disso, né? Nunca mais, depois que você cresceu... Não lembro quando foi a última vez que a gente fez isso, mas eu lembro que... Tá ficando velha. Que eu fui ver filme do Hércules no cinema. Aí eu fui com a camiseta do Hércules. Aí eu lembro que acho que Rei Leão também, a gente foi ver tipo, todo dia. Então... Eu ficava ansiosa, não era porque era ano novo, era porque eu ia dia 1º com meu pai. E era só nós 2, né? A mãe não ia. Não. Era só nós 2. E isso... Com teu irmão, outras, né? Que eu ia jogar futebol, ele sempre ia no clube. Ele, desde pequenininho, me acompanhava nos jogos. Eu participava do campeonato. Na associação, ele ia lá. Ficava no campo, né? No campo, um gramado. Ele ficava lá e nos intervalos ele ia lá, dava algum palpite. Ainda o pai, faz isso, faz aquilo. Como se, né? Eu ia conseguir fazer. Então era uma rotina que ele criava e todo domingo, todo sábado ele gostava disso aí. Várias outras, né? Tantas, né? Que eu me lembro. E tanto coisas boas, né? Coisas divertidas ou para, como eu vou dizer assim,
de divertimento como coisas normais, que eu levava a Paulinha às 5 da manhã para ela pegar o fretado quando ela fazia estágio. Então, assim, acordava antes das 5 para levá-la até pegar o fretado. Então, são coisas que, durante esses anos todos, elas vão passando. E uma coisa que foi comentado aqui, gente, tudo passa rápido e a gente, e vocês, né, eu também, vão sentir saudade de cada uma das fases que os seus filhos tiveram. Ah, ele era arteiro demais, vocês vão sentir falta disso. Ah, não sei o que lá, vocês vão sentir falta disso, porque as pessoas, as crianças vão crescendo e vão viver no seu mundo próprio. E a Paulinha, também um outro comentário, foi que não adianta estar presente e não estar. Não adianta estar presente fisicamente e ausente no celular. A criança percebe. Às vezes a Madu tá lá em casa, você trabalhou o dia inteiro, tô cansado, vou, vem jogar comigo, ou vem pintar comigo. Fala, eu pinto daqui, não vou, vem aqui e tal. Aí você vai lá, senta ou ajoelha, e eu não tenho mais 40 anos, não, 30 anos, né, 30 e poucos anos que nem o Ricardo, né, eu tenho o dobro da idade do Ricardo, então é mais complexo, mas a gente vai com dor nas costas e tal, mas a gente vai, então é isso. E Ricardo, tem alguma coisa que o seu pai fez que você decidiu fazer diferente? Ou alguma coisa que você fez exatamente igual na criação dele com você e só com a Rafa? Sim, eu acho que assim, o princípio de eu ter me tornado homem foi pela honestidade do meu pai, que a gente sempre... Caramba, tô meio emotivo hoje. Hoje? E, assim, meu pai sempre foi uma pessoa bem dura, assim, bem fechado, nunca de demonstrar muita afetividade, mas a gente sabe o amor que sempre nos passou, né? E, assim, uma coisa que meu pai sempre foi, é muito correto. E a gente tenta passar isso o máximo possível para Rafa. O que eu faço de diferente eu encho ela de beijo, de te amo, não sei o quê, que uma coisa que meu pai Demonstração sempre... mesmo de afeto, né? Exatamente. Eu sei que sempre teve, ainda tem o amor dele pela gente, mas de uma forma bem diferente. Tanto que, sim, eu sou muito mais brincalhão, muito mais extrovertido que ele, mas cada um com sua personalidade, e o que eu busco de fazer diferente com a Rafa é exatamente isso. Demonstrar de uma forma escancarada. Então, toda hora eu tô beijando, toda hora eu tô falando te amo, toda hora eu tô falando que é a princesa do papai, enfim. É isso que eu busco de fazer diferente, que é uma coisa que eu tive na minha criação de uma forma que eu tô tentando mostrar para ela de uma forma diferente. Mas que, assim, eu pondero entre o mix entre meu pai e minha mãe, que minha mãe é dessa forma. Até hoje te amo, não sei o que, cheio de beijo. E meu pai sempre muito mais contido na dele. Então, hoje, o que eu pelo menos, e a Gabriela também, a gente tenta... É um meio termo aí de falar, pô, a gente demonstra o amor para ela estar sempre ali vivendo isso daí. E isso vai fazer toda a diferença na vida da criança. A família é o berço de tudo. Se a família é equilibrada, a probabilidade dos filhos dessa família serem equilibrados é muito grande. Eu me lembro uma vez, a Paulinha era pequena e... Eu não me lembro se você tinha uns 9 anos, Paulinha, uns 8 ou 9 anos. A gente estava no carro e ela falou assim, olha, pra gente, né? Pai, mãe, eu gostaria de um dia me casar e ter um casamento como vocês são, como vocês vocês não discutem, vocês nunca brigam. E isso nunca saiu da minha cabeça, porque foi uma coisa que eu falei assim, nossa, eu não imaginava que ela tinha esse sentimento perante os pais, né? E ela falou tão naturalmente, eu queria ter um casamento, ter uma vida, um casamento, digo vida, né? Uma vida como vocês têm. Eu sou muito feliz por isso, tá? O negócio é realmente uma das coisas que toca na gente, né? Assim, você vê a tua filha pequena falando isso, eu falo assim, puxa, a gente tá no caminho certo. Exato. E eu acho que o principal ponto é o que você e a Mary fizeram de certo para conseguir, porque todo mundo briga. Todo casal tem discussão, todo casal tem o dia ruim. E o quão vocês conseguiram ponderar isso e não demonstrar para a criança. Porque, assim, para ela ter esse sentimento,
vocês conseguiram filtrar isso daí? Um dia eu tô bravo, alguma coisa triste com a Mary, ou a Mary com o Paulo, e vocês conseguiram fazer esse filtro. Eu acho que isso daí é muito importante, até entra nesse ponto do alicerce da família, né? Eu nasci fui criado numa família com esse alicerce bem estabelecido, e assim, é o que a gente vê como a minha base. Só que não necessariamente. Hoje em dia tem muitos mães solteiras, pais solteiros, pai com pai, mãe com mãe, enfim. Tem tudo isso que eu acho que, assim, independente da forma, de como é estruturada a família, o importante é a criança estar feliz, ela ter uma base sólida e principalmente ser amada. Não adianta nada eu ter um casamento de fachada, alguma coisa que mostre para o mundo que é uma coisa... nossa, eu sou perfeita, nossa família é perfeita. Só que não é verdade. E a gente simplesmente acaba transmitindo isso para a criança, e a criança sente muito mais do que ela ter somente uma mãe, ou somente um pai, ou pais divorciados, ou pais juntos. O que importa é que a família seja a base da criança de uma forma amável, de uma forma amigável, que ela dê estrutura, e não simplesmente brigue, seja ausente, enfim. As crianças, os filhos, eles refletem, mesmo que inconscientemente, aquilo que eles veem nos pais. Né? Então, a gente, mesmo sem querer, você transmite muitas coisas que você não pensa que você está transmitindo, mas você está. Né? Então, eu vejo isso claro nos meus filhos, eles são assim, por exemplo, a Paulinha, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler, eu sempre gostei de ler, eu sempre comprei livro, lia e tal, né? E a Paulinha, ela gosta disso, então uma coisa que eu nunca a obriguei a ler, A, B, C, nada, zero, ela fazia o que ela queria. Então, eles assimilam isso da mesma forma. O Ricardo colocou uma coisa importante, se você mostra para os seus filhos que você é uma pessoa correta, que seus valores são corretos, que você não quer levar vantagem, que você não precisa levar vantagem na vida de uma maneira geral, eles assimilam isso. O Dado é muito assim, Paulinha é muito assim. Então, por isso que a gente tem que se policiar sempre, porque as crianças estão olhando para a gente. Né? Eu uso uma frase bem recorrente, o pessoal lá da empresa do meu time acho que vai se familiarizar. Eu falo quase toda semana. Não tem como você plantar merda e colher flor. Concordo. Então, tipo assim, você pode ser, nossa, deu algum problema, o passarinho do cocô lá tinha uma semente e nasceu uma flor. Cara, é um caso muito extremo. Mas assim, via de regra, plantou merda não vai colher flor. Então, o ponto é, a forma que você trata o seu dia a dia, a forma que você trata as pessoas ao seu redor, vai ser a forma que o seu filho vai começar a tratar as pessoas no dia a dia. Sim. Ô Paulo, você agora o host do podcast, que agora elas estão emocionadas. Você tinha o sonho de ser pai? Sim, eu sempre imaginei que tivesse filhos. Eu sempre gostei e tinha intenção de ter filhos, né? E tive, né? Eu falo isso porque, assim, sei lá, desde quando eu me conheço por gente, obviamente, a partir da adolescência, criança, você nunca imagina isso. Mas é uma coisa que sempre quando perguntava qual é o seu maior sonho, e meu maior sonho sempre foi ter um filho. Então, assim, eu acho que eu tenho a vocação, posso ser que não seja o perfeito, né? Mas eu tenho a vocação de ser pai, eu sempre tive essa vontade. Se perguntar hoje qual que é o seu maior sonho, obviamente dentro das partes possíveis é ver a Rafa crescer, ter uma vida saudável, estruturada e tudo mais, ter uma Porsche e... faz parte dos sonhos da vida. Mas eu acho que é assim. E eu não sei, acho que a gente logo encerra, mas eu acho que uma observação, mas um pensamento também que pode deixar, principalmente para os pais e não para os simplesmente reprodutores, né? Então, os pais, o quão privilegiado é o pai que consegue crescer no dia a dia junto com o filho. Então, assim, aproveitem isso, aproveitem cada momento, que, assim,
é uma coisa que com certeza, com toda certeza, não vão se arrepender jamais de ter passado, de ter gastado aquele tempo com seu filho, de ter conseguido levar para a escola, de ter passado cada perrengue que conforme o Paulo falou, cada perrengue que a gente passa é um aprendizado tanto para a criança, obviamente, mas muito mais para o pai. Então, assim, hoje a gente vivendo essa paternidade, porque a paternidade é vivida também. Então, não é simplesmente, maternidade. Não, o pai tem que se viver, o pai é presente, ele tem... A Gabriela fica meio brava comigo que eu falo, os direitos são iguais do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe, eles têm a mesma obrigação. Obviamente, tem toda aquela questão quando a criança nasce, o leite materno saiu dela, mas originalmente saiu de mim. Mas sim, o pai tem a mesma obrigação da mãe. E um plus, ele tem a obrigação de cuidar da criança de forma igual à mãe e tem a obrigação também de cuidar da mãe. Então, esse é o ponto. Assim, não sou ninguém para dar um conselho, né? Como você mencionou, mas, cara, eu acho que se deixar alguma mensagem é essa: vivam a paternidade. Não sejam apenas reprodutores. O que é interessante que vai ficar na vida de todo mundo, a criança nasce, a gente como pai fica preocupado, porque é pequenininha, pode cair, né? Os meus filhos caíram, quebraram, a Paulinha quebrou o braço, o Dado quebrou não sei o quê. A testa. Aí você fica preocupado com tudo, vai levando, aí época de adolescência, preocupação com drogas, preocupação com isso, preocupação com aquilo. Aí fica adulto, preocupação se vai se formar, se vai ter emprego, se está fazendo o melhor curso. E chega um momento em que, e eu acho que se me fossem perguntar qual a parte do filho que mais te deixou, digamos assim, o sentido do vazio, né? Foi quando a Paulinha já ia casar, já estava tudo pronto para o casamento. Mas até aí, você vai preparando, tal, vai sabendo, tal. Aí um dia, acho que faltavam algumas semanas para o casamento, eu entrei no quarto dela para pegar alguma coisa, que eu não lembro o que era. E eu abri os armários lá, quase não tinha roupa. Não tinha quase nenhuma roupa. E naquele dia eu percebi, minha filha está saindo daqui. Ela não tá mais em casa, não vai ficar mais em casa. E isso, quando a gente olha para trás, fala assim, puxa vida, meu filho deu um monte de trabalho, tá não sei o que lá, e você olha aquilo lá, mas me deu um vazio, E a Paulinha, eu até escrevi um texto naquela época, a Paulinha tem isso, que depois quando ela lê, ela chorou também e tal, que eu lembro que fala o seguinte, a lagarta, né, ela se transformou numa borboleta e voou. Era um negócio mais ou menos assim que eu escrevi. E voou, foi buscar ares novos, né? E eu acho que todo mundo vai passar por isso. Nossa, Esperamos, né? Esperamos, a vida é isso, né? E quando todo mundo que tem filho aqui, quando esse momento acontecer, vocês vão lembrar do que eu tô falando, porque é um dos momentos em que, se me perguntarem, o momento que os teus filhos te causaram maior vazio, foi esse. E vai acontecer de novo, né? Vai acontecer de novo daqui a pouquinho. É isso. Bom, vamos encerrar. Eu só queria dar um recado para as mães agora, assim, uma coisa que eu falei já bastante para você. Deixem os pais serem pais. Tem muita mãe que acha que só ela consegue fazer as coisas. Tem muita mulher que é assim. Não, só eu consigo dar banho, só eu troco a fralda direito. Não. Deixem os pais serem pais. Eu sempre fiz isso com ele. Eu não amamentei a Rafa, então ela já saiu da maternidade com mamadeira. Então a nossa noite era dividida. Ele pegava a primeira metade da noite, eu pegava a segunda metade. Deixem os pais serem pais. É difícil, minha cria, eu quero grudado em mim. Mas não, a responsabilidade é igual. A gente precisa saber deixarem os pais serem pais, exercer o papel de pai. Até para ele sentir o peso da paternidade e viver ela. Como o Ricardo falou, vivam a paternidade. O pai, ele só consegue viver a paternidade se a mãe deixa ele viver isso. Hoje a gente falou sobre o que é ser pai.
E enquanto eu tava ouvindo essas histórias aí de presença, de cuidado, de parceria, me veio um pensamento e eu quero ler um texto aqui. Ser pai vai muito além de estar presente. É sobre responsabilidade emocional, constância e, principalmente, escolhas. Nem sempre as escolhas que os adultos fazem são justas com as crianças. Mas é por elas que seguimos tentando fazer o melhor com o que ficou. Nem tudo saiu como eu sonhei, mas algo deu certo. A nossa filha. Eu sigo com calma, com verdade e com a consciência tranquila de que estou dando a ela tudo que eu posso e tudo que ela merece. Porque o que mais importa no fim não é o que ficou para trás, e sim o que a gente constrói a partir de agora. Seguimos caminhos diferentes, mas o amor por ela é o que deve permanecer. Ela merece crescer cercada de afeto, respeito e presença, mesmo que em lares distintos. Que ela cresça leve, segura e cercada de referências que mostram que amor é cuidado, não promessa. É presença real, não discurso bonito. É atitude todos os dias. Das mágoas, vou me curar e ficar com o que importa. O compromisso de sermos pais por ela. A você, pai da minha filha, que você esteja à altura da missão que assumiu. E a você, filha, que o mundo seja tão gentil com você quanto eu venho aprendendo a ser gentil comigo. Feliz Dia dos Pais a todos os que entendem o peso e a beleza que essa palavra realmente significa. Então, vamos encerrar hoje esse episódio especial. Foi bem emotivo. Agradecer a presença de vocês. Curtam a gente nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram, no @QueMãeNunca. E feliz Dia dos Pais. Isso aí. Feliz Dia dos Pais. Meu pai, te amo. Obrigada, Feliz Dia dos pai. Pais.